Olá, se você não me conhece, o meu nome é Elaine, sou chefe de cozinha plant-based, estudante de nutrição e sigo esse estilo de vida há mais de 6 anos. Eu acredito que a alimentação é um agente de transformação e tem um grande poder de cura. Eu acredito que ela pode transformar as nossas vidas e o meio em que vivemos também. E no vídeo de hoje vamos entender por que tantas pessoas estão deixando de comer carne. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este canal. E já aproveita para deixar o seu like e se inscrever. Por que será que tantas pessoas estão deixando de comer carne? Você já se fez essa pergunta? Antes de eu responder, eu quero te apresentar alguns dados de algumas pesquisas recentes sobre esse assunto que foram divulgadas e viraram notícias nas mídias. Você sabia que 1/3 das pessoas já escolhe opções veganas em restaurantes e outros estabelecimentos? E que quase metade opta por não comer carne 1 ou mais dias por semana? Você sabia também que 46% dos brasileiros já deixam de comer carne por vontade própria, pelo menos uma vez na semana? Esses dados são da Sociedade Vegetariana Brasileira, mas além disso, em junho do ano passado, a JBS investiu 2,3 bilhões de reais na aquisição da Vivera, a terceira maior produtora de produtos plant-based da Europa. E a Marfrig, outro peso pesado do mundo frigorífico, se uniu em maio do ano passado com uma empresa americana para inaugurar a Plant Plus Foods e desenvolver produtos à base de plantas. E a BRF já começou a explorar o setor com a sua linha plant-based própria, dentro da marca Sadia. Então, como você pode ver, não é só a população que está deixando de comer carne. Os maiores players do ramo frigorífico já estão se adaptando a essa nova realidade. Mas por quê? Por que as pessoas estão deixando de comer carne? Eu quero te contar que eu mesma já me fiz essa pergunta e não soube responder. Na época, há quase 10 anos atrás, eu trabalhava em uma multinacional e eu lembro que um dos diretores tinha sido transferido para outro país e nós estávamos recebendo um novo diretor. E esse diretor era vegetariano e eu estava participando da organização do evento de recepção dele e tinha que ter opções vegetarianas no cardápio, obviamente. E eu lembro que uma colega me perguntou assim: mas por que será que ele não come carne? O que leva uma pessoa a não comer carne? E eu respondi para ela: não sei, não tenho a menor ideia. E nós ficamos ali conversando sobre o quão absurdo nós pensávamos que era uma pessoa não comer carne naquela época. Mas eu não fiquei satisfeita e depois de um tempo eu perguntei para ele por qual motivo ele era vegetariano. E ele me respondeu que era por performance, que ele gostava muito de nadar, que ele participava de competições e que deixando de comer carne, ele ganhou mais agilidade e melhorou a sua performance. Resumo da história: eu nunca fui uma pessoa que gostou de atividades físicas, nunca pratiquei nenhum esporte e o motivo dele não me tocou nem um pouco. Eu continuei a minha vida como sempre. Mas a questão é que quando essa dúvida surge dentro de nós, é porque uma luz já se acendeu. E mesmo que a gente ainda não consiga ver e entender com clareza, nós não estamos mais na escuridão total. E a informação começa a aparecer, porque nós estamos dispostos a entender, estamos dispostos a romper padrões estabelecidos pela sociedade como normais e fazer a diferença, tanto para nós individualmente, através da nossa saúde, quanto para o todo. Mas então, os motivos que levam uma pessoa a parar de comer carne podem ser os mais diversos, desde melhorar a sua performance como atleta, como era o caso do meu ex-chefe. E se você ficou curioso sobre esse assunto e quer saber mais sobre esse motivo específico, eu te convido para assistir um documentário muito interessante que é a Dieta de Gladiadores, aqui mesmo no YouTube, que conta a história de diversos atletas que adotaram uma alimentação plant-based e melhoraram muito o seu rendimento. Alguns deles chegando até a ganhar medalhas olímpicas depois da mudança alimentar. Mas outro motivo que está levando as pessoas a pararem de comer carne, e eu acredito que ele é o principal deles, é a saúde. Por muito tempo, a alimentação sem carne foi vista como uma alimentação incompleta e não era associada à saúde.
mas a ciência está evoluindo o tempo todo e hoje já se sabe que os produtos de origem animal não são necessários para a nossa saúde. Muito pelo contrário, o consumo de carne está relacionado com o desenvolvimento de inúmeras doenças, inclusive com câncer. A Organização Mundial da Saúde já classificou as carnes processadas como o presunto, o peito de peru, a linguiça, a salsicha, o bacon e outras como carcinogênicos do tipo 1. Essa é a mesma classificação do cigarro, que é quando não existe mais dúvida alguma de que eles causam câncer. E as demais carnes foram classificadas com grau de evidência número 2, que significa que provavelmente são carcinogênicas. E além disso, já existem inúmeras pesquisas científicas que comprovam que pessoas que não consomem carne têm menos chances de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e muitas outras doenças crônicas. A maior parte das doenças crônicas é desenvolvida devido a maus hábitos alimentares e de estilo de vida, e não por questões genéticas. Mas existem também os motivos éticos de pessoas que não concordam com a maneira com que os animais são tratados e que entendem que os animais são seres sencientes, ou seja, sentem dor, prazer e felicidade e que não estão aqui para nos servir. E também os motivos ambientais. Há muitos estudos que revelam que a pecuária é a maior responsável pela erosão e contaminação do solo e dos mananciais, que ela contribui mais para o efeito estufa do que todos os meios de transportes do mundo juntos, e que a forma com que ela está crescendo simplesmente não é mais sustentável, porque existem mais animais criados para o abate do que seres humanos no planeta. Além disso, também existem os fatores religiosos e espirituais, onde os espirituais não necessariamente estão relacionados com alguma religião. Grandes mestres da humanidade, como Buda, Albert Einstein, Gandhi e muitos outros, deixaram muitos relatos falando sobre a evolução da humanidade e o consumo de carne. E você já deve ter ouvido falar também, talvez você até seja uma dessas pessoas que simplesmente não gosta de comer carne. Essa definitivamente não é a grande maioria, mas essas pessoas existem e está ficando cada vez mais comum o caso de crianças que rejeitam carnes e produtos de origem animal desde a infância. Esses são os seres da nova era, os índigos e os cristais, que já nascem com um campo sutil mais desenvolvido e que não tem ressonância com a densidade de alimentos que carregam uma energia tão pesada como os de origem animal. Infelizmente, muitas dessas crianças, durante o processo de criação, foram obrigadas a comer carne pelos seus familiares. Grande parte delas nasceram na década de 80 e 90. Muitas ainda continuam nascendo e algumas vieram ainda antes. E principalmente para as mais antigas, houve uma barreira em relação à alimentação, por falta de informação mesmo. Naquela época não era comum não comer carne, e isso era desconhecido, e os pais faziam o que acreditavam ser o melhor dentro do seu nível de consciência e conhecimento. Mas hoje, muitas dessas crianças já estão adultas e estão resgatando essa conexão com que nasceram. Mas independente de qual seja o motivo que leva alguém a parar de comer carne, porque cada pessoa tem o seu próprio motivo, isso é algo muito pessoal. O que está por trás de todos eles é uma expansão do nível de consciência. Então eu digo que as pessoas estão parando de comer carne por consciência, independente do motivo mais forte que ressoa dentro de cada uma delas. Nós estamos passando por um processo de expansão do nível de consciência coletivo e por isso muitas pessoas estão recebendo um chamado para despertar, para ver o mundo de outra forma, para se aceitarem, se conhecerem melhor e viver com propósito. E o propósito da humanidade nesse momento não é mais a sobrevivência básica. Nós já passamos dessa fase. O propósito agora é que cada um viva a sua missão. Mas para que isso aconteça, nós temos que ultrapassar a barreira física que nos limita, a barreira das doenças, a barreira da sobrevivência básica. E para isso, a nossa alimentação precisa mudar.
Antes da pandemia começar, 71% das mortes do mundo eram causadas por doenças crônicas, que na maioria das vezes está relacionada com maus hábitos alimentares e de estilo de vida. Então, como que você vai exercer a sua missão nesse planeta se você acorda todos os dias mal-humorado? Se você não tem energia e disposição, se você está depressivo, estressado, tem dores de cabeça todos os dias, sempre fica doente, de vez em quando está no hospital ou na farmácia. Simplesmente não é possível. Para vivermos a nossa missão, precisamos estar em harmonia com o nosso corpo, precisamos ultrapassar a barreira das doenças, porque elas são limitadoras. E quando nós damos o combustível certo para o nosso corpo, ele funciona como foi projetado para ser, esbanjando saúde e vitalidade. E para que isso aconteça, nós precisamos reaprender a nos alimentarmos. Quando nós nos alimentamos à base de plantas, não é só a nossa saúde física que melhora. Há também uma mudança energética e vibracional, que faz com que tudo à nossa volta fique melhor, que faz com que o nosso corpo se desintoxique e que fique cada vez mais próximo da sua própria essência, que consiga acessar níveis superiores de consciência. Por muitas vezes na nossa história, atos considerados normais em um século foram considerados atrocidades no seguinte. Isso aconteceu com a escravidão, com a Inquisição, com a guerra e com tantas outras situações. O passado da humanidade não é um mar de rosas, tem muitas histórias pesadas e nós não somos seres bonzinhos. Nós somos seres em evolução e essa transformação está acontecendo agora com a nossa alimentação, com a forma com que os animais são criados e explorados simplesmente para satisfazer o paladar humano. E por isso você e muitas outras pessoas estão recebendo o chamado para despertar para uma alimentação mais saudável e mais consciente e finalmente conquistar a saúde e a vida que merecem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se deixar de comer carne é o seu objetivo, eu te convido a me seguir no Instagram, onde eu falo sobre isso todos os dias e posso te ajudar mais de perto. Mas antes, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, onde você vai receber semanalmente vídeos novos sobre alimentação plant-based, estilo de vida e saúde. Até o próximo!